Próximo comando, offset. Offset quer dizer duplicação. Por exemplo, vou fazer uma line, Enter, um tamanho qualquer. Aí eu preciso duplicar essa linha a uma distância de 20. Então vou usar o comando offset. Enter, 20, Enter, clica na linha, clica para o lado e quantas vezes você quiser. Simples assim. Enter para finalizar. E se agora eu quiser fazer uma duplicação com a metade da distância? Então é só retornar no comando offset, Enter. Ele pergunta lá embaixo, qual é a distância de offset? 10, Enter. Clica, 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 clica. Então, dica do mestre, né? Sempre que você quiser alterar a distância de offset, é só sair do comando Enter, retornar com mais um Enter. Nova distância, 5, Enter. Clica, 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 Enter para finalizar. Vocês viram que esse comando offset é muito simples e exatamente por isso ele encontra diversas aplicações no desenho técnico na engenharia, né? Uma delas é o desenho de tabelas. Por exemplo, vou fazer uma line, Enter, clico em qualquer lugar, ligo o orto F8 com uma altura de 40 e uma largura de 400. Enter, Enter. Eu vou completar essa tabela com o offset. Enter. Distância 20, Enter. Daqui para cá, daqui para cá. Enter para finalizar. Mais um Enter para concluir. Distância 200, Enter. Daqui para cá, daqui para cá. Pronto. Concluí a tabela. Façam vocês. Próximo comando, trim. Eu vou desenhar com o comando line, Enter, desligar o orto F8, algumas estrelinhas de 5 pontas. Close, C, Enter. Vou usar o comando copy, CO, Enter. Seleciono para fazer mais 2 estrelinhas. E a tarefa é a seguinte, eu preciso nessa primeira estrela cortar todas as pontas da estrela. Vocês já perceberam que eu não posso usar o comando erase, né? O comando erase vai apagar a linha inteira, não é isso que eu quero. Eu quero apagar pedaços de linhas. Essa é a tarefa para o trim, cortar pedaços de linhas. TR, Enter. Dica do mestre, o comando trim sempre faz 2 perguntas. Na primeira delas, clica no limite do corte. Essa linha, Enter. Agora sim, clica nos pedaços que você quer apagar. Enter para finalizar. Agora desafio do mestre, sem colocar a mão no teclado, só o mouse, Enter, seleciono Enter, clico, Enter, Enter, seleciono Enter, clico, Enter, Enter, seleciono Enter, clico, Enter, Enter, seleciono Enter, clico, Enter. Prontinho. Na segunda estrela, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos apagar todas as pontas da estrela, só que de uma maneira bem mais rápida e fácil, de uma vez só. Comando trim, TR, Enter. Dica do mestre, comando trim, na primeira pergunta, passa batido, dá mais um Enter. E clica agora em todas as pontas que você quer apagar. Pode até abrir janela. Bem mais fácil, né? Ah, professor, então quer dizer que no comando trim, na primeira pergunta, é só dar um Enter, sempre? Não, não é bem assim. Vocês viram que nesse caso, quando eu dei um Enter na primeira pergunta, é como se eu falasse para o AutoCAD, eu considero tudo que está na tela como limite do corte que eu quero fazer. Às vezes isso é bom, às vezes é ruim. Nesse caso da estrela foi bom, mas você quer ver um caso que é ruim fazer isso? Eu vou pegar aquela tabela que nós já fizemos, vou expandi-la, deixar um pouquinho maior, para mostrar para vocês um caso em que não é legal dar um Enter na primeira pergunta do trim. Por exemplo,
eu tenho uma tabela e eu quero apagar essa linha do meio, mas tem que deixar o primeiro pedaço e o último pedaço. Quero apagar só no meio. Então vou usar o comando trim. TR Enter. Se eu for preguiçoso e der mais um Enter, eu vou ter que dar um monte de cliques aqui, ó. Imagina uma tabela que tenha 200 linhas, vai dar muito trabalho fazer isso, né? Então o que eu vou fazer? Desfazer o Enter e vou ser inteligente, ó. Comando trim, TR Enter. Vou parar para pensar na primeira pergunta. Quais são os limites do corte que eu quero fazer? Os limites são essa linha e essa linha. Enter, um único clique aqui no meio, já resolve a situação. Tá? Então vocês viram que às vezes você tem que parar e pensar na primeira pergunta do trim. Agora, nessa última estrela, vamos fazer um pouco diferente. Eu quero apagar a estrela inteira, mas deixar só uma ponta da estrela. Vamos usar o comando trim. TR Enter. Posso até dar mais um Enter na primeira pergunta. Quando eu apago esse pedaço, beleza. Mas eu vou apagar o pedaço de baixo agora. Não está apagando. Estou clicando aqui, não está apagando. Ué, o que aconteceu com o trim, professor? Nada. Está tudo certo. Lembra que eu falei que o trim só apaga partes de objetos? Quando eu apaguei esse pedaço do meio, o pedaço de baixo deixou de ser um pedaço e passou a ser uma linha inteira. Portanto, quem apaga linhas inteiras é o Erase e não o trim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todos os pedaços que eu consigo com o trim e o resto eu apago com o Erase. Pronto, executei a tarefa. Tá? O próximo comando é o irmão do trim, é o extend, muito parecido com o trim. Eu vou fazer algumas linhas, ó. Comando line. E aí eu quero estender essas 3 linhas até a linha de cima. Então, comando extend, EX, Enter. Tal qual o irmão dele, o comando trim, ele também faz 2 perguntas. E a primeira clica na linha limite da extensão, até onde eu quero estender. Selecionei essa de cima. Enter. Agora sim, clica nas 3 de baixo que você quer estender. Enter para finalizar. Tentem vocês. Para finalizar, vou dar uma dica do mestre. É muito comum acontecer na indústria, no trabalho do cadista. Olha a questão, vou fazer uma line, comando o F8 ligado. Então você recebe um desenho feito por um outro profissional de CAD, que ele não sabe muito bem trabalhar com CAD. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele dá um clique aqui em qualquer lugar. Tem um erro de concordância nesse quadrado. Olhando de longe, tá tudo certo, né? Mas aí você tenta, por exemplo, fazer uma achura, que é um comando que eu vou explicar na sequência para vocês. Vou fazer uma achura aqui e ele dá uma mensagem de erro. Ó, um limite não pode ser determinado. Claro, né? Por quê? O AutoCAD até indica aqui onde está o erro. Existe um erro de concordância. Como é que eu faço para resolver, para consertar esse erro de concordância? Será que o extend resolve esse caso aqui? Não vai resolver. Sabe por que não resolve? Porque essa linha aqui, ela não pode ser considerada um limite de extensão para essa aqui, né? Então, sabe uma maneira bem fácil de resolver isso? Vocês já aprenderam no vídeo passado. É usar o comando fillet. Eu vou dar um ESC. Comando fillet. F, Enter. Ele está mostrando aqui um raio de 30. Dica do mestre. Se eu segurar a tecla Shift, ele anula esse raio. Eu vou dar um clique aqui e um clique aqui. E pronto. Ele fez um arredondamento com raio 0. Tentem vocês.